Então, o rocambole, o que ele entende? A gente poderia traduzir em português como o bolo de rolo. Eu queria aproveitar para saudar as pessoas de Recife. Eu me lembro muito bem da visita que eu fiz na Casa de Frios. As pessoas que fizeram o bolo de rolo no Recife, como goiabada. Se lembra? Essa massa bem fininha, flexível, e você rola como goiabada. O rocambole, eles têm vários nomes. Até na Itália eles têm. O princípio é muito simples. É um biscuit. Biscuit. Já esse nome é estranho. Biscuit não é biscoito. Biscuit quer dizer é uma massa de bolo. A gente costuma ver uma massa de bolo feita num anel para montar um bolo. Mas lembre-se que essa massa de bolo ela pode ser feita em folhas. Opa! A produção tentou o atentado com o Fabrício. Meu Deus! Virou perigoso no ateliê, tá? Então, esse biscuit, aliás, a etimologia é interessante, biscuit. Cuit quer dizer assado. Bis, duas vezes. Normalmente um biscoito que você passa no forno uma primeira vez e uma segunda vez. Biscuit, então, por extensão, tem gente que fala biscoito. Sim, mas biscoito não somente um pequenininho doce, mas pode ser um biscoito à base de um bolo. Qualquer seja o formato. Pode ser um quadrado de pão de ló, pode ser um biscuit Joconde, pode ser um biscuit roulade. Existe um monte de biscuits. Tudo depende da proporção de ovos, de gemas, de açúcar, de farinha. A respeito do rocambole, tem uma anedota bem próxima, bem familiar. Quando eu era criança, eu não sabia que ia ser confeiteiro. E minha mãe se cismava de fazer todos os domingos 2 rocambole. Tinha um que era feito com a geleia de morango. A gente pegava o pote de geleia de morango e ela fazia o de morango. E outro que era um creme, uma lata, um creme de chocolate. Um creme achocolatada. E então, todos os domingos, a gente tinha que ter um rocambole de morango e um de chocolate. E eu vivi uma parte da minha infância, minha mãe, às vezes feliz e às vezes irritadíssimo. Por quê? Ela fazia o rocambole e ele quebrava. Não conseguia rolar. Pensei, meu Deus, como que pode? A semana passada estava impecável e agora minha mãe está toda irritada, perdeu o domingo porque o rocambole não funciona. Aí depois, sendo confeiteiro, eu comecei a entender quando eu fui aprendiz. E eu percebi que a diferença era o teor de farinha. O teor de farinha que você põe na receita. Quanto mais farinha, mais quebradiço vai ser o biscoito. Tá? Também o forno. Nós falamos a semana passada do forno. Olha como tudo está ligado. Tá? Se você põe num forno brando, o teu produto, o teu biscuit, ele vai secar. Uma vez seco, você não consegue rolar, ele quebra. Agora, se você põe num forno bem vivo, um forno a 200 graus, ele vai assar muito mais rapidamente. Pouco tempo e vai manter a umidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, para mostrar para vocês, eu preparei um pão de ló chocolate, tá? É claro que eu não fiz num anel, porque para um rocambole eu fiz numa folha, uma folha de papel manteiga que estava untada. Esse produto ele ficou fora. Hoje, em São Paulo, temos um dia muito quente, ou seja, ele começa a ressecar. Mas mesmo assim, dá para ver uma certa flexibilidade. Do jeito que está, eu não poderia rolar. Não vai funcionar, vai me lembrar os piores momentos da minha mãe na cozinha. Então, para fazer o rocambole, o que a gente sugere? Ou você faz um biscoito como no bolo de rolo, que tem pouca farinha, bem fininho, mas com pouca farinha. Ou então, se você pegar um produto desse, você vai hidratar ele. A gente vai hidratar com uma calda de açúcar. É óbvio que nós não queremos um produto muito doce. Então, por isso, eu tenho uma garrafa aqui. Tá? Esse é um truque de confeiteiro. E dentro tem a calda de açúcar. Aí vão me perguntar o que é a calda de açúcar.
É muito simples. Para os bolos, quando você quer molhar seu bolo, seja de abacaxi, de coco e tudo, você faz ferver uma quantidade de água e uma quantidade de açúcar. Qualquer seja a quantidade. Por exemplo, 500 gramas de açúcar, meio litro de água. Põe na panela para ferver, retira do fogo. E uma vez frio, você já pode usar. É uma coisa muito simples. Agora, claro que a gente não vai encharcar demais o produto. Senão ele vai ficar muito pesado, muito caro. Eu conheço algumas confeitarias que não são de grande padrão de qualidade, que aproveitam para pôr um monte de calda no bolo para vender mais caro ao quilo. E não é nosso intuito. Tá? Então, por exemplo, como essa folha de pão de ló. Eu vou pegar a minha garrafa ela tem furinhos aqui em cima. Eu não sei se a câmera vai poder pegar. Ela tem furinho. Eu já vi trabalhar, igual como quando nós fazemos um biscuit opera, trabalhar como um regador de plantas também. É uma forma muito legal para distribuir a calda de açúcar. Antigamente se usava muito o pincel. Agora o pincel, cuidado. Já a gente não usa mais pincel, como os pelos que podem cair dentro do bolo, e o pincel de silicone, ele não é tão eficiente, ele não é tão regular. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha placa de pão de ló, e eu vou começar a hidratar com calda de açúcar. Olha só como é interessante. Eu viro minha garrafa, eu aperto um pouco, e sai um jatinho assim de calda de açúcar. Primeiro sempre, eu vou fazer as bordas. Por que eu vou fazer as bordas em primeiro? Essa é uma boa pergunta. Porque quando um produto está feito, aonde que ele resseca em primeiro é pelas bordas. Inclusive, minha assadeira tem abas, então aqui está um pouco mais fino. É por isso que nós vamos sempre hidratar para as bordas. Uma vez feito as bordas, eu vou hidratar o resto. Olha, e põe muito pouco. É só para hidratar, não é para encharcar. No outro sentido, para ter certeza que tudo está bem molhado. Lá. Um pouco na borda de novo, porque já bebeu. E pronto, é o suficiente. Eu não vou querer que meu bolo seja completamente encharcado, tá? Mas vai ser o suficiente para fazer a rolada. Aí vou pegar um pouco, lá no caso de creme manteiga, do jeito que eu gosto de fazer meus troncos natalinos, um creme manteiga a chocolate. O que é interessante é que aqui eu molhei bastante, porque o creme manteiga, quando você deixa na geladeira, seca, é manteiga. Então, o biscoito, senão, vai ficar muito ressecado. A diferença é se você rechear com uma mousse. Se você rechear com uma mousse de chocolate, não precisa de hidratar tanto, porque a própria umidade da mousse de chocolate, ela vai hidratar o biscuit. Agora eu peguei um biscuit chocolate. Chocolate sempre é um pouco mais duro do que um biscuit branco, ou seja, sem chocolate. A gente falou no início do café. Você lembra? Quando eu faço o meu pão de ló, podia ter feito o pão de ló como um extrato de café. E fazer um pão de ló café. Um pão de ló pistache. Pão de ló framboise. Tudo é possível, tá? Então, para fazer meu rocambole, vou mostrar para vocês. Eu pego um pouco de creme. O meu creme está liso, está brilhante. E eu não vou exagerar nas quantidades. Eu vou pegar uma espátula, tá? Uma palete, exatamente. Essa é uma palete de ângulo, tá? Porque a espátula é de polietileno, de plástico. Essa é a palete. E eu vou começar a cobrir meu bolo. Aí eu já vejo os gulosos. Dá para comer, chefe, dá para comer. Primeiro vamos fazer, depois vamos comer. Lá. Eu vou delicadamente até a borda. Lá. Eu não vou exagerar na quantidade de creme. O excesso eu retiro. Por que não? Porque depois esse bolo ele vai ser coberto ainda, esse rocambole de creme. Então não pode ser uma coisa enjoativa também. Tem que ter um perfeito equilíbrio entre o biscuit e o recheio. Pronto.
eu aliso, o meu biscuit está coberto. Ok. A partir daí, gente, nós vamos começar a rolar esse rocambole. Aqui era uma placa grande que tinha de pão de ló. Então, essa parte aqui é um pouco grossa. Aqui, essa parte tinha a aba da minha assadeira é mais fina. E essa parte mais fina que eu vou usar para rolar. Aí, com meu papel, eu vou colocar acima, dar uma dobra. Com meu papel manteiga. Você viu que a gente hidratou, mas não rachou o papel. Lá. Essa é a base do rocambole. E, a partir de agora, aqui tem que entrar bem, lá. E agora, eu vou fazer um rolo acima. E dá para ver que ele rola bem. O que é interessante. Eu continuo. Lá. Lá. Chegando nesse ponto, eu dou uma volta aqui. E esse rocambole, eu vou guardar ele na geladeira. Você pode guardar na geladeira por 1 hora, ou você pode passar também, se quiser, no freezer, no congelador. Cuidado de não lotar seu congelador de um monte de produtos. Então, eu guardo isso, esse é meu rocambole. Ele pode ser fatiado do jeito que está, servido como a calda de frutas vermelhas, ou ele pode ser enfeitado. É o próximo passo que eu vou mostrar para vocês.